O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Está começando Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, o tema da nossa conversa é sobrevivência na Caatinga, importante bioma da região Nordeste, especialmente na área do semiárido, da região do semiárido, castigada por longos períodos de seca, limitando a produção de alimentos e, em consequência, a oferta de água. Ou seja, com poucos recursos para a sobrevivência humana. Para saber como enfrentar essas limitações, convidamos a Major do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a Major Viviane Suzuki, e o Tenente da Polícia Militar de Alagoas, o Tenente Ramon. Eles são especialistas em sobrevivência em selva. Ela e ele já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo canal 525 da NET Claro e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas da Major do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, Viviane Suzuki, e do Tenente da Polícia Militar, Ramon. Com eles vamos aprender como sobreviver na Caatinga, importante bioma do semiárido nordestino. Bom dia, Major Suzuki. Bom dia, Tenente Ramon. Bom dia, Saraya. Podemos começar com a Major? Pode sim. Major, o que é a Caatinga? Na realidade, assim, a gente chama de um ambiente inóspito, porque é um ambiente, como bem falou no início, pobre, digamos assim, em água, que é de sobrevivência, pobre em alimentos, você não tem oferta de alimentos para sobreviver. Então, a gente chama de um ambiente inóspito porque a gente tem que estar realmente sobrevivendo nesse local. Local muito seco, sem água, como a gente já citou, períodos muito grandes, assim, sem realmente uma gota d'água, você tem que sair buscando na vegetação alimentos que sejam suculentos, que você consiga ainda sobreviver com algum tipo de líquido, vamos dizer assim. Um ambiente em que tem, da mesma forma, animais que são selvagens e são adaptados à região, você também tem que sobreviver a isso. Então, assim, eu costumo dizer que com o andar e com os cursos que a gente já fez, eu tenho uma paixão muito grande pela Caatinga, porque apesar de ser um ambiente dificultoso, vamos dizer assim, sobreviver, mas ele te traz uma experiência muito grande, porque você tem que realmente conhecer tudo da região. Então, assim, eu classifico a Caatinga como um local, assim, restrito de alguns itens, mas também rico em muitos outros, uma beleza, assim, surreal. Vamos conhecer essas riquezas. Tenente Ramon. Tudo bom? Bom dia, Saraiva. Continuando, dando continuidade um pouquinho a Major, né? Se a gente for olhar a origem do nome Caatinga, ele parte de uma linguagem indígena, né? Que significa Mata Branca. Ou seja, boa parte do ano ela tem a sua vegetação, né? Cai as folhas, secam, ela fica com aquela aparência seca que de longe dá para aparecer, né? Um cenário meio esbranquiçado. Então, antigamente os índios chamavam de Caatinga, né? Significa Mata Branca, que é a vegetação que tem essa cor, né? seca e ela fica realmente daquela maneira assim de poucos suprimentos, né? Então, tanto a vegetação quanto os animais que moram ali, inclusive também o ser humano, né, o sertanejo, eles dependem de uma alta adaptação para conseguirem se manter durante todo o ano, para manter seu pasto, né,
manter seus animais, manter sua família, né, de forma sustentável. Então eles buscam sempre meios de subterfúgio para conseguir uma resiliência alta e superar ali, né, aquele momento de escassez, né? A propósito, como vivem as comunidades locais, Major? Olha, como até um complemento também do que o Ramon falou, né? Tem que estar o tempo todo, você tem que se adaptar à região. Assim, são pessoas realmente que necessitam desses suprimentos, como foi dito, até por conta da própria região mesmo, por ser muito longe, por ser seco, às vezes não tem aquela vontade. Quem é o ser humano num ambiente normal que vai dizer, não, eu quero morar no meio do sertão da Caatinga sem água, sem nada? Não vai. Então, muita coisa não chega até eles. Eu falo em relação ao que a gente tem habitualmente numa capital, vamos dizer assim, que você tem praticamente tudo. Numa região dessa você não tem. Então, as pessoas vivem mais que meio que isoladas daquele mundo meio deles, adaptadas àquela região e se suprindo com a própria vegetação, o próprio ambiente mesmo. Mas é flagrante o encantamento da senhora por esse bioma. Não posso negar que eu tenho. E eu até acho, se perguntar ao Ramon também, ele vai ser a mesma forma. Acho que quem passa por essa região não tem como não se apaixonar. Não é um pôr do sol diferente? Tudo é diferente. E nos dá a certeza que podemos viver com pouco, né? Com muito pouco. É justamente isso. É do próprio sertanejo. Ele ser aquela pessoa simples, um povo humilde, de bom coração, porque ele tem a felicidade em si do pouco. Não precisa ter muitas coisas para você ter felicidade. Basta o pouco para você sobreviver. Como foi a sua experiência lá com as comunidades, Tenente? Realmente lá a gente tem uma proximidade muito grande, porque o sertanejo é um povo acolhedor. Então, em qualquer lugar que a gente chega, principalmente lá na zona rural, você chegou ali, independente de quem você seja, veio de fora e tudo mais, o pessoal viu que você está com boas intenções, o pessoal já lhe convida para entrar na casa dele, sentar aí, já lhe dá água, já lhe dá comida. Não sabe nem quem você é. Um dia eu precisei, eu estava civil, né? Cheguei, parei na frente de uma casa meu carro tinha atolado, fui subir uma serra, aí o carro atolou, aí eu saí procurando ajuda. Aí o cara disse, eu estou procurando um cara que tem um trator. Eu disse, tem um cara que tem um trator ali, toma a chave da minha moto, vai lá chamar ele. Eu digo, o cara nunca me viu, já me deu a chave da moto dele para eu ir procurar o cara. E a moto nova, não era moto velha não, entendeu? Aí eu fiquei todo surpreso, eu disse, não precisa não. Mas para você ter uma ideia do quanto o pessoal assim lhe acolhe de uma forma que você se sente parte daquele ambiente, daquela família. Rapidamente ali você fica extremamente à vontade, com a simplicidade que o pessoal tem ali, não tem frescura para nada. Talvez esse comportamento de colaboração, cooperação, seja... Pela necessidade mesmo. Pela própria necessidade da sobrevivência. Pela própria falta deles, eles se unem muito. Então, se você chega lá, o que você precisar, ele vai lhe arrumar. Vai dar um jeito de lhe ajudar de alguma forma. Mas aí vem a violência, a bandidagem que vem desarmonizar esse ambiente. A chegada do crime organizado na região foi o que demandou o treinamento de vocês? Na realidade, a gente, assim, particularmente falando do estágio que eu fiz, nós passamos por ambientes, todos eles, na realidade, todos. Seja sertão, seja agreste, todos eles. A gente tem que estar adaptado a essas regiões por forma de sobrevivência. De que forma? Em algum momento, a gente pode ter que ficar na região, algum socorro pode não chegar, a gente pode estar indo fazer um socorro e não conseguir chegar no local exato e ter que sobreviver onde a gente está. Então, qualquer lugar que a gente passe, a gente tem que saber conhecer a região, sobreviver naquela região, conhecer as pessoas e saber como lidar com cada tipo de local. Então, assim, nosso foco não foi basicamente a criminalidade. No momento, foi para conhecer a região e saber sobreviver realmente caso necessitasse. O caso do Ramon pode ser mais por essa área, porque ele foi voltado mais pela polícia. O meu, por ser pelo bombeiro e pelo exército, foi uma coisa mais diferenciada. Então, assim, eu tinha que saber, logicamente, fazer manutenção de armamento, realmente atuar, mas o foco principal foi conhecer a região e saber sobreviver e, além disso, prestar socorro a quem precisasse. Principalmente resgate e tática. Muito. Né? Vamos tratar disso. Importante. Tenente Ramon. No meu caso, a especialização, eu fui
né, lotado no batalhão de Delmiro, que é um batalhão que engloba a nossa companhia de Caatinga, da Polícia Militar. Então, assim que eu fui lotado nesse batalhão, eu senti a necessidade de me especializar, né, naquela área, que era a área de Caatinga. Então, primeiramente, tinha ali o Exército, que oferece um estágio, né, lá em Petrolina, um estágio altamente, né, de um nível elevado. E fui buscar vamos dizer assim, na criadora da doutrina, né, que é a CEOSAC, de Pernambuco, a Polícia Militar lá, né, também desde 97, que eles vêm ministrando curso, ou seja, já tem 20 e poucos anos de experiência. Então, o pessoal criou muita, vamos dizer assim, muita doutrina com relação à área de Caatinga. Então, eu fui buscar onde os caras eram bons, né? Em todo lugar tem muito profissional bom e eu tive essa simpatia, né? Tive a oportunidade de estar aberto lá o edital do curso de lá. Então, eu disse, não, vou me especializar. Então, eu fiz o primeiro do Exército, né? O estágio de adaptação a Caatinga, lá em Petrolina. Depois, concluí e no final do ano, de 2019, eu fui tentar lá em Pernambuco, no intuito de também ganhar aí uma base para noções de sobrevivência, né, no ambiente, que a gente atua muito também em área rural, né, no caso da gente, a gente faz várias incursões aí na Caatinga, na busca aí de diversas situações, principalmente a questão de roça, cangaço, né? Novo cangaço e a questão das roças também, que são os pontos mais difíceis que a gente pode imaginar. O pessoal planta lá uma roça de maconha. Há quem diga que quando você sobrevoa o semiárido e vê alguma coisa verde, é maconha. Existem outras plantas também que têm uma característica semelhante, mas tem uma grande chance de ser. Então a gente está sempre fazendo incursões, então a gente tem que ter essa base, né? Caso aconteça alguma coisa, de se perder e tal, de saber ali de onde sobreviver. Eu conheci a Caatinga de uma forma, pela necessidade. Eu era delegado de Delmiro Gouveia, teve um homicídio de um guarda municipal num sábado e a fuga do pessoal e o abrigo dos criminosos era a Caatinga. Possivelmente acreditando, e que era uma crença verdadeira, de que a polícia não entrava lá. Eu fui lá e enfrentei toda a diversidade da Caatinga e vim entender por que o cangaceiro, o boiadeiro, né? Ele vaqueiro, tem o gibão, tem uma cobertura diferenciada. Então, vamos falar dessa diversidade? Pois é, como o senhor falou agora, teve que entrar na região. Já tinha tido contato antes com aquele tipo de vegetação? Nunca. Pois é, eu imagino quanto deve ter, assim... Sair latanhado de favela. É o que eu ia dizer. Que até a gente, até com proteção, às vezes se machuca. Então, assim, é por esses fatores que a gente busca especialização também. Lembrando que não é uma coisa que é ofertada para todo mundo, que é obrigatório. Você tem a opção de querer ir ou não. E isso foi uma opção, assim, na época minha. Eu estava na academia ainda militar, no período de férias, aí falaram, vai ter o curso. Eu disse, eu quero. Aqui para casa que eu quero é fazer o curso. Pô, não tá doida? Vamos fazer o curso. Não tive nem fé, foi emendando uma coisa na outra assim. Então, assim, quanto mais você busca se especializar, você conhece 1 milhão de vertentes aí que você vai tendo aquela experiência de lidar em qualquer situação. E vai lhe formando. Pois é, então, assim, o ambiente eu imagino que deve ter sofrido, porque eu me lembro muito bem de uma marcha que a gente fez de quilômetros aí, que basicamente o chão era pedra, não tem nem barro nem nada, é coturno abrindo, você pisando na pedra no chão. Então, assim, são muitas adversidades que você tem que enfrentar e que se você realmente não conhece aquele ambiente, é bem difícil passar. Quais são os acidentes mais comuns? Na Caatinga? Na Caatinga. Bom, a gente tem as urticárias, né? O principal, o pessoal mais reclama é das urtigas, né? Principalmente da Cansanção, e a favela de Galinha. Eu fui apresentado a elas todas. Aí, geralmente, na velha, né? Visualmente, a gente quem é de fora não conhece, né? Então, vai aprender na dor, né? Como a gente tem o jargão militar, vai aprender na dor. Então, o contato com aquela planta ali vai passar, às vezes, semanas ardendo aquela região. Aí a pessoa já sabe que não pode tocar ali. Mas, com certeza, outras questões, tipo espinho, frequentemente entrando no coturno.
A gente pensa que não, mas tem espinhos aí maior que um dedo que varam o coturno. Então, se ele não tiver ali uma placa de metal, vai entrar e vai furar o pé do mesmo jeito. Imagine quem não está com um solado adaptado, né? De sandália, de tênis, vai sofrer bem mais. Vai arranhar os braços né? Nas cactáceas. Torções, né? Quer dizer, até o próprio solo. Se você pisa em falso, uma coisa que você não tem adaptação realmente, você vai torcer um tornozelo, quebrar às vezes algum osso, alguma coisa assim. Tem a questão também dos bichos peçonhentos, né? Que a gente não poderia deixar de falar. Tem a cobra, tem escorpião, tem tudo isso aí. Vamos falar sobre isso. Então, quando vocês adentram nessa área de tantos recursos, né, tanta riqueza, mas de tantas adversidades, vocês levam algum kit de emergência, um kit que contenha elementos essenciais? Pronto. A gente geralmente anda na mochila com o kit de primeiros socorros. Ele tem que conter, basicamente, ataduras, tem que ter alguns medicamentos, que logicamente não pode ser um medicamento que seja somente hospitalar, porque você não tem como ministrar. Então, um soro para você dar suporte ao companheiro caso precise, ou você mesmo. Curativos, esparadrapos, ataduras, uma coisa assim bem básica. E algumas coisas são feitas por meio de fortuna. O que é esse meio de fortuna? É você improvisar na hora realmente. Então, eu gosto muito de quando eu ministro instrução, eu gosto de dar ideias de como fazer as coisas dessa forma, com meios de fortuna. Porque nem sempre você vai estar especializado, ninguém na rua é um socorrista para estar com equipamentos corretos de socorrista. Não tem. Então, você tem que socorrer a pessoa de uma forma empírica mesmo, que funcione, que não venha a causar um risco maior à vida, mas que você consiga gerar aquela sobrevida do paciente, no caso. Verdade. Já teve relatos de acidentes com o senhor? Na verdade, acidente mesmo não, assim. Os incidentes, né? Incidentes. Sempre tem uma queda ou outra, arranhão é normal. Isso aí eu nem considero como um acidente, né? Em contato também com planta, esse tipo de planta também acontece muito. Agora sim, eu já tive uma alergia que eu não achei que eu nunca era alérgico à abelha, porque sempre ficava na região dos braços e tudo mais e nunca dava reação. Mas aí no dia que eu levei uma aqui no pescoço, aí eu comecei a sentir várias, assim, questão a respiração dificultou um pouco e a coceira intensa no corpo todo. Então a partir daí eu já comecei a andar com antialérgico ali no bolso, para caso acontecesse algo parecido, né? Aí vem essa tomar. Durante os cursos a gente leva cada um kit, né, de primeiros socorros, mas na prática a gente geralmente leva um coletivo. Um para todo mundo, para caso alguém precise, a gente leva na mochila aí de alguém da equipe. A nossa profissão, policial, bombeiro, militares, principalmente essas especialidades de grupos táticos, tropas especiais, elas têm, assim, elas provocam uma certa curiosidade da população civil. E muita gente está se aventurando em aventura em selva, caatinga, tem até, eu vi que algumas pessoas ofertam cursos de sobrevivência na caatinga. Como é que você analisa essa curiosidade e, assim, esse despertar da caatinga? Olha, eu particularmente gosto muito de analisar quem é a pessoa que está ministrando esse curso. Porque, às vezes, muita gente se acha apto, se acha perito naquilo ali, por ser um desbravador. Tudo bem, às vezes conhece a região realmente, no caso da caatinga, mas tem que ter uma segurança, uma certificação antes. Não pode se guiar somente por achismo ou modismo, famosismo, porque vai no Instagram, tem 500 mil seguidores, esse cara é bom. Às vezes é tudo comprado aquilo ali, que a gente sabe que no meio de rede social existe muita coisa, e às vezes especialização realmente não tem. Então, vai muito do visual. Eu gosto muito de ver quem realmente tem certificação, se essas pessoas que estão à frente realmente são peritas no assunto. Então, assim, eu até oriento que quem for fazer qualquer curso ou ver algum, sei lá, um curso de rapel, uma coisa, isso também é sério, né? Porque tem equipamentos que segurem a pessoa no ar, que vai ser totalmente seguro aquilo ali, aquela prática. Procura alguém certificado, especializado para fazer esse tipo de atividade. Então, sempre que vê um curso desse, procura saber o histórico da pessoa.
Eu fui fazer um curso de paraquedismo e no meio do curso chegou um segundo instrutor. Ele não passava nenhuma confiança. Você fazer um salto, você tem que fazer isso com alguém que lhe inspire confiança. Não encontrei essa inspiração de confiança. E além da perícia, ainda tem que ter a habilidade de ser instrutor, porque a profissão em si, eu te falo até a mim em relação ao socorrismo, imagine um socorrista mais afobado do que a vítima que está ali. Qual segurança ele vai passar? Nenhuma. Então, além de você ter o conhecimento, ter a certificação, ser perito no assunto, você tem que ter o equilíbrio emocional também em alta. Tem que saber lidar com o público. Não é só chegar e desce, e principalmente se amarra. Numa crise, né? E liderar num ambiente inóspito, que o senhor falou, é outro nível. Vamos para os meios de fortuna que a Major já falou. Que de fortuna a gente encontra num ambiente desse? Assim, depende também do objetivo, eu acho que depende do propósito. Por exemplo, durante ela falou um pouco assim da questão dos kits, né, de primeiros socorros e tudo mais. Se a gente for depois fazer um curso desse, a gente aprende a função aí de cada planta também. Então, no caso, um meio de fortuna, por exemplo, às vezes você tem um corte ali que precisa de um estancar alguma coisa e precisa de uma planta anticoagulante que cicatrize, né? Uma cicatrizadora ali. Então você tem o pinhão branco, a gente aprende assim, um exemplo só, né? A gente aprende que o pinhão branco ele tem uma ação anticoagulante, então já serve para passar ali. Isso seria um meio de fortuna caso você não tivesse um medicamento, né, adaptado diretamente para aquela lesão. Mas também tem várias funções aí, cada planta ali existe aí uma função, então fazer um chá ali no momento pode salvar até a vida de uma pessoa. Eu acho até que temos imagens disso, José. Um banquete. Tem um banquete pessoal aí tem curso aí. Tem uns banquetes aí bem legais. Aí, meio de fortuna. Durante o curso aí a gente pega e... Dá para botar um pouquinho aí, José? Essa imagem dá para ver que tem vários chás, né? Cada chá ali é de uma planta diferente. Isso. E cada um tem uma função. E embaixo ali tem as cactáceas também, tem a cuca do umbuzeiro, tem vários, então cada um... Ali são diversos meios de fortuna que a gente aprende, né? A colher da natureza para nos servir, né? Então, se você pegar e também tem uma forma... Tudo tem uma medida, não é só pegar, usar, então... Às vezes pode ser feito reverso, demais, né? Se colocar uma quantidade maior que a ideal, pode causar um efeito totalmente indesejado. Quer dizer, até a questão do líquido em si, você numa marcha dessa, um negócio, você vai ter na região, nas laterais, geralmente tem muito caruá, que você pode fazer a raspa dela ali e pegar o líquido dela. Tem o mamãozinho que é enterrado, mamãozinho de viado, eu acho que é o nome dele, é assim? Sim. Que ele fica enterrado no ambiente, você pode abrir ele e tirar o líquido dele também. Então, assim, você tem que conhecer muito a vegetação desse local. É muito rica, muito rica. Então, a gente tem como sobreviver. Vocês sabem encontrar essa também tem a questão das armadilhas, né? Que eu não falei, que é importante que a gente aprenda a fazer diversos tipos de armadilhas, né? Para coletar na alimentação no ambiente. Ali ao fundo é Petrolina, né? Ali é o treinamento das embarcações, a questão das peles, né? Então são diversas matérias que a gente aprende durante todo esse período que passa lá. Vamos para os equipamentos que são indispensáveis à sobrevivência na Caatinga. Eu estou vendo que o senhor está aí com uma faca especial, né? O uniforme é especial. O armamento também é especial. Vamos lá. De início, né, a gente preza pela questão da camuflagem. Então, no ambiente de Caatinga, você tem que estar ali camuflado para que... Pronto, se a Major chegar numa Caatinga agora... acho que mas tem um propósito, né? Não, é o que eu estou falando, é diferente, né? Tô falando a visão da camuflagem. Isso. Se o objetivo dela fosse camuflar na Caatinga... Jamais eu iria com essa roupa. Jamais iria ter que ir com a roupa jamais a quilômetro de distância dá para ver. Então, a gente tem que estar com um material que se camufle também, né? Não só o uniforme, fardamento, né? A gente está com fardamento que se adapta mais ali o período mais de chuva, que a Caatinga fica mais verde, mas o uniforme também está sempre em alinho. E aqui, tipo como você falou, né? Tem aqui o facão,
Então, para adentrar na caatinga, o facão ele é indispensável. Indispensável. Né? Esse aqui, acho que a Major lembra, lá de Petrolina, né? Cabeça do Carcará. E aqui ele é um facão destinado apenas para quem conclui, né, o curso e o estágio lá em Petrolina. Então ele tem uma função muito importante, né, dentro do ambiente de caatinga, que a gente não pode quebrar uns galhos, por exemplo, cheio de espinho na mão. Não vai dar. É um facão que não se compra, se conquista o direito de usá-lo, né? Então a gente vai com um cantil, vai com a capa tática, vai com uma mochila que leva um suprimentozinho, né? Uma alimentação básica, água de sobra, né? Que água ali a gente também não pode... Até o armamento hoje tem armamento da mesma cor das fitas, né? Ele bege assim, da mesma forma, até para se camuflar tudo. Vai ter que trocar de arma. Não, a nossa está chegando. A nossa dessa cor já tá vindo. Inclusive, você pode perceber que quando você vai entrando muito na caatinga, vai ficando com noda. Isso aqui não é sujeira. Isso aqui é noda das plantas que ele vai pegando no coturno, vai pegando em todo canto. Você pode lavar que não sai. Então até no deslocamento, como ele mostrou até o facão, sempre tem cada um tem sua função, né? Tem um que vai na frente, que vai justamente com o facão para ele abrir o caminho para o resto da tropa. Então, assim, tudo é como se fosse tudo doutrinado realmente para poder vocês... Tudo tem uma razão, tudo tem uma razão. Tem uma função na equipe, Mas a senhora fez no Exército, né? Fiz no Exército. O uniforme já é diferente. Já é diferente. Era um gibão mesmo, todo... Acho que deixa até uma foto. Ele com a proteção na mão, tipo uma luva para frente, tem a parte do chapéu, todo pesadão, vamos dizer assim, a mochila nas costas, todo camufladinho, todo bege com um bege mais claro com um bege mais escuro. Eu acho interessante o chapéu, né? Parece que é de Benjamin. Beija Santo, desculpa. Ele desce todo para proteger até o pescoço, justamente por conta da vegetação. Já leva muita lapada ali. O uniforme do Exército, esse não é esse não, esse é o da polícia. Esse é o da né? polícia, Mas o uniforme do Exército, ele foi inspirado, né, no uniforme no gibão do vaqueiro. Então, várias partes do uniforme deles, eles têm quarto de couro mesmo. É o do couro. Inclusive, eu já testei, né, com aquele couro, já bati num mandacaru assim, e realmente o espinho não ultrapassa aquela camada de couro, né? A parte da mão, ele protege com couro, algumas partes na coxa, assim, no braço. Tem a luva, tem o beija-santo. O gibão. A cobertura beija-santo. Ele fecha, protege bem o pescoço, tudo. Então, assim, para você realmente entrar e não parar, porque é muito lugar, você vai e quando você levanta a cabeça já dá na vegetação em cima. Mas, eu que experimentei tudo isso desprotegido. Nossa Senhora. Deve ter marca até hoje. Necessidade, né? Experiência boa. Quando você se corta, né? Aí você está suando, vem a insolação, aí a dor aumenta. Piora. Vamos tratar de orientação e navegação. Isso é fundamental, né? Não, é o tempo todo com a bússola na mão. Até as formas também de você se guiar, que não é por bússola, que pode não ter bússola na hora. Você se guia por sol, por lua, por tudo, assim. Até pela sombra na vegetação, do sol, assim, vamos dizer, na planta, você tem como se guiar por aí. Para saber onde é que está o norte, onde é que está o sul, onde é que você vai. Então, como eu falei, até é muito... Eu particularmente sou apaixonada realmente, porque você tem que aproveitar tudo que tem para poder sobreviver. Então, você tem como se guiar pelo sol, até pela posição, como eu falei, da vegetação, a sombra, sol, lua, até estrelas você consegue. O céu do sertão é uma maravilha. E vocês têm referências de morro, serra, na Caatinga? Sempre tem. Como é uma vegetação assim mais seca, então você consegue ter uma visão mais distante. Então, geralmente, a gente, na questão de orientação, como você falou, né, a gente toma algum ponto de referência, como alguma serra, algum morro. E lá, além das serras, a gente tem também os cânions, né, que são regiões bem bonitas. Inclusive, aqui em Alagoas é uma das regiões mais bonitas. Tem gente de vários lugares aí fazer essa visitação lá na nossa região do sertão. Porque muitas vezes o pessoal pensa só em seca, mas esquece que tem diversas outras belezas naturais, né? Bem pertinho aqui da gente e muita gente não conhece.
né? Cavernas aí. Pô, Alagoas tem cavernas? Tem caverna. Caverna, então, cachoeira, tem fenda. Cachoeira, tem muita coisa bonita, tem né? paredão, tem tudo. Fenda, sair da fenda. Tem fenda, tem tudo. Então tem muita coisa bonita aí para ser vista. Gisele, nós falamos muito de seca. Vamos dar um intervalo para tomar uma aguinha? Voltamos já. Alagoas tem mais um motivo para comemorar. A energia do estado está melhor. A Equatorial tem feito investimentos para entregar uma energia de mais qualidade, resultando em menos falta de energia e mais agilidade no atendimento. Esse é o nosso presente hoje para todos os alagoanos. E vamos fazer muito mais. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Safecondo, acesso identificado à garagem. Safecondo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safecondo, sua portaria remota. Safecondo, Powered by Servipa. Se a febre não passar, se o peso cair, os sinais do câncer infantil podem estar aí. Se tem algum caroço, hematoma no corpo, tontura e cansaço de novo, é hora de agir. O câncer infantil é coisa séria, vamos investigar. O câncer infantil é coisa séria, diagnóstico precoce pode salvar. Setembro Dourado Cognac. Amor não tem tamanho, amor não tem cor, amor não tem raça. O Biscoito, o Madiba, a Branca e tantos outros estão esperando serem adotados por você. Não compre, adote. Grupo Pata Amada. Voltamos com Segurança em Foco, programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo canal 525 da NET Claro e aplicativo da TV Mar. Vamos continuar falando sobre a Caatinga. Major Suzuki, a Caatinga, um curso na Caatinga, especializar em sobrevivência na Caatinga já é muito difícil, né? Muitos não conseguem. E esses desafios, as dificuldades, elas são maximizadas quando se trata de uma mulher. Eu vivenciei bem isso, porque assim, no estágio que eu fiz, só tinha eu de mulher na turma, então estrutura zero para mulher. O alojamento dos masculinos ficava em frente onde a gente entrava em forma, que é onde a gente formava a tropa, logo matinal. Meu alojamento era 300 metros de distância, então eu tinha que sair e tinha que chegar na mesma hora que os meninos, era em frente assim. Então já de início já tinha dificuldade de horários, né? Aí ficava FO negativo, FO isso, o tempo todo, você perdendo ponto. Fora que sempre subestimam o sexo feminino. Sempre subestimam que a mulher não tem condições de fazer alguma coisa. E eu vi no meu curso 7 homens perderem o curso e eu continuar o curso. Então, assim, aí começavam a comparar. Não, você é afim do curso feminino, né? Só que, assim, para quem está de fora, acha que é, entre aspas, uma brincadeira ou um tirado de onda com o masculino. Mas você vai percebendo uma coisa, pô, comparar com o feminino, por que dessa forma? O que é que o feminino tem de inferior nessa situação para estar sendo comparado? Não conhece a determinação feminina. Então, assim, essas coisas, eu acho que até me fizeram agir de alguma forma lá, que hoje, às vezes, eu nem entendo como é que eu consegui agir daquela forma. Mas, assim, eram totais condições adversas. Eu tinha que, logicamente, me diferenciar do masculino, não podia estar no mesmo alojamento, isso também é óbvio. Então, as dificuldades em si sempre colocavam em teste. A primeira coisa a fazer, bota ela. A primeira coisa a fazer, põe ela. Repete ela. Faz não sei o que com ela. Tipo, só para testar mesmo se você tinha aquela capacidade de seguir.
Mas você deu o exemplo lá. Você foi a primeira a fazer lá? Eu acho que eu deixei um pouquinho de algo lá, assim, que deve ter chamado a atenção. Qual foi o ano que a senhora fez? Em 2005. Eu vi uns vídeos de outras turmas e aí a participação feminina já está bem representativa. Bem diferente do que era. Muito interessante. Tem alguma coisa a comentar sobre a participação feminina? Não, eu fiz em 2019, esse mesmo estágio que ela fez lá em Petrolina, e assim, tiveram 3 FEs, né, no meu turno, e elas foram bem igualitárias ali, o tratamento, ninguém tirou brincadeira por ser FE, então acho que hoje em dia já está mais comum da gente conviver entre homem e mulher no mundo militar, né? E a senhora falou que foi o primeiro curso que houve... Isso foi o primeiro curso que no caso, que a gente participou com o público feminino e com os de fuzil, no caso. Então, tinham, às vezes, as formaturas que você fazia a limpeza do armamento, tinha manuseio. E, para todo mundo, assim, vamos dizer assim, não vou dizer que era novidade, porque é um armamento que você já utilizava. Só que, para o curso, não era tão habitual. Então, muitas falhas aconteciam, lógico, dos alunos, não do instrutor, mas na hora de você manusear um armamento, aí chamava a atenção, porque ele levava ponto negativo. Tanto que essa questão do feminino, como a gente vem citando, no final de tudo, foi reunida a turma e foi retirado todos os pontos negativos que eu tive, porque eles avaliaram que realmente não tinha como eu não conseguir. É humanamente possível ela chegar ao mesmo tempo do pessoal que está aqui. Vamos retirar aquele ponto. Na corrida, eu não sei que droga foi aquela que deu na minha cabeça, porque eu consegui chegar primeiro que a tropa. Na corrida eu não sou essas fanáticas por corrida, não. Instigada pelo desafio. Mas era a raiva que eu tava tão grande, mas tão grande. Isso aí eu posso falar que eu não consegui nem correr na tropa. Eu corria separado, de tanta raiva. Onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Começava aquele negócio. Eu cheguei, o coordenador fez, 04, vem aqui. Você desistiu da corrida, foi? E eu calado, eu disse, não, senhor. E você tá fazendo o quê? Cadê a sua turma? Tá chegando. Aí ele ouviu o barulho na tropa correndo, tudo cantando. Aí quando chegou, o aspirante fez. Aí ele fez, aspirante, por que ela chegou primeiro? Deu uma doida nela, comandante. Deu uma doida, não sei o que, ela saiu correndo com tudo, desesperada. Resumindo, eu não sei, até hoje, assim, tem coisas que você faz que é realmente movido pela emoção do momento, assim, que às vezes no normal você não consegue agir dessa forma. Instigada, né? Isso nos motiva. Qual o tempo de sobrevivência, quanto tempo o homem consegue passar sem hidratação e sem alimentação? Acho que assim, depende também do ambiente, mas na Caatinga é tudo mais rápido, né? Para a pessoa morrer. Desidratar. Para desidratar, de fome de tudo. Mas existe a regra dos 3, né? Que é 3 minutos sem respirar, 3 dias sem se alimentar. Né? E dependendo do ambiente aí, questão da água também. Então, acho que existe ali, não existe uma regra porque cada organismo vai responder de uma forma. Por exemplo, se um sertanejo chegar na Caatinga, soltar ele vai passar uma quantidade de dias bem maior, né, sem beber água. Aí se trouxer alguém que não está adaptado àquele ambiente, eu acho que em poucas horas o cara já pode causar ali a chegar a óbito. Então depende muito da questão do organismo. Né? Vamos falar com a socorrista. Mas é bem isso mesmo, porque vai muito realmente de cada organismo em si. Tem gente que realmente é dependente de água, de ingerir líquido e tudo. Chega no ambiente desse, sofre muito. Mas sofre muito mesmo. Até porque o nosso organismo ele precisa de água. Mas tem gente que não tem esse costume, vamos dizer assim. Então, ele consegue se adaptar melhor. Às vezes, você acha que vai ser muito fácil aquilo ali. Não é, na realidade, não se torna tão fácil. Você vê que seu corpo tem limites, realmente. Então, aí, como o Ramon falou, você pode ter a regra dos 3, às vezes você pode ultrapassar essa regra, você pode nem chegar nessa regra. Vai depender muito, realmente, de cada corpo, de cada ser humano. A senhora já participou de alguma extração de feridos que exigiu algum procedimento tático? Sim, já. Inclusive, num dos cursos que eu estava fazendo, que foi de salvamento veicular, não tem nada a ver com Caatinga, estava lá em São Paulo, foi no dia que caiu aquele avião, lá já chegando perto do aeroporto. Então, a nossa tropa foi remanejada toda para o acidente. A gente chegou até a atuar
vamos dizer assim, não vou dizer que sobreviventes, porque não houveram, mas foram coisas assim que você teve que vivenciar. Outros acidentes que a gente já presenciou também, com muitas vítimas, múltiplas vítimas, que você tem que usar sistema de comando de incidentes, tem que usar triagem de vítimas. Então, assim, você está habilitado a ser o socorrista do dia a dia, vamos dizer assim, mas também você tem que estar habilitado a ser o socorrista de tragédias o tempo todo. Os cursos, vocês têm registro de que algum demandou uma extração de feridos com apoio aéreo, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Hoje em dia é até mais comum, porque a gente tem aí aeronaves disponíveis, tem tudo. Antes até que era mais difícil isso acontecer, mas hoje em dia está bem mais comum ocorrências envolvendo operações aéreas. Vocês se formam para isso, para fazer a extração de feridos? A gente faz, não faz a extração, né? Mas a gente tem ali a matéria de primeiros socorros para minimizar, né, o risco de chegar ao óbito. E os meios de fortuna para carregar o Tem os meios de fortuna, a gente sempre treina ali, principalmente a questão de fazer maca, né? Tira o uniforme, faz a maca, transporte ferido. Então a gente sempre tem esse tipo de treinamento também, né? Já objetivando, caso venha acontecer, ter o atendimento mais adaptado possível. O senhor falou que se já teve cursos e estágio que veio a precisar disso aí. No penúltimo curso lá que eu fiz de Caatinga, porque esse que eu terminei, eu tentei 2 vezes. Na primeira vez que eu fui, chegou faltando uma semana, eu bati o sino. Chegou no meu limite ali, físico, mental, então eu desisti para terminar. E assim, no dia que eu desisti, 2 dias depois, faleceu um cara no meio do turno. Um aluno. Então assim, não é comum de sempre estar falecendo, mas até pela exaustão física é um risco. Ali, já que o corpo está sempre no limite, né, na questão de exaustão, de baixa alimentação, desidratação, está sempre no limite, então os riscos são sempre altos. Né? Aí já mexe também com o psicológico, não é só a parte física. Você vai envolver tudo aí. Vai envolver tudo. Eu acho que fundamental é o psicológico. É o segredo de tudo. A gente é muito mais capaz do que imagina. A gente tem noção do que é capaz. Só que o cérebro nosso fica dizendo, meu amigo, limitando, tá bom, né? E assim, eu faço corrida de longa distância e o psicológico é fundamental. Quando você passa dos 30 quilômetros, vou morrer, cadê o muro? Também para quem não gosta. Meu Deus, mais uma volta, não acredito. Escalafrio. Acho que nos anos 90, por aí, a Caatinga surgiu como área de grande produção de maconha e, consequentemente, abrigo de traficantes. Quais as razões que justificam essa migração criminosa para essas áreas? Vocês tiveram essas informações? Acesso, né? Principalmente assim, a questão da não visibilidade, né? Que você está num ambiente mais isolado, num ambiente de difícil acesso. Porque não é qualquer um que chega no topo de uma serra na área de Caatinga. Não é qualquer um, eu vou chegar lá, porque quando chega lá tem que estar com equipamento adequado, tem que estar com preparo em dia e tem que estar aclimatado, que é adaptado ali à questão da temperatura, da umidade do ambiente. Então você tem que fazer um certo treinamento para poder ter um desempenho bom dentro da Caatinga. Então ali eu acho que um local isolado, que ninguém vai ver, que ninguém vai mexer, então acho que seria ali o local ideal. Então eles geralmente pegam próximo a um ponto d'água, né? Então tem uma barragem lá embaixo, eles fazem um mecanismo ou de ficar indo buscar todo dia, né? Às vezes eles colocam um jegue para ficar levando, trazendo, às vezes botam uma mangueira e colocam uma bombazinha lá em cima para ficar puxando a água. Sempre tem, porque a maconha exige, né, uma irrigação constante. Eu estive bem perto de uma situação dessa. Eu fui fazer uma consultoria de uma grande empresa em Juazeiro, da Bahia, que é do outro lado de Petrolina, né? E lá tinha a área do tráfico com plantação de maconha. E eu inadvertidamente cheguei muito perto dessa área e corri um grande risco. Aí você vê que eles fazem a captação lá, né? E as bombas trabalhando. Eu até vejo assim, como a gente tem a inteligência, digamos assim, na polícia civil, e os bandidos estão, às vezes, além da gente na contra-inteligência para poder
atuar achando que a polícia não vai chegar naquele local. Por isso que cada vez mais é melhor a especialização em todas as regiões, todas. O novo cangaço também é um grande desafio, né, para os operacionais que, por exemplo, você tem uma explosão de banco na área urbana e o pessoal vê na Caatinga uma área de abrigo. Verdade. E vocês treinam isso? Antigamente eles visavam já, né, tentar a fuga pela Caatinga, mas com o tempo eles foram mudando um pouco dessa ideia, né? Hoje em dia, acho que eles só vão para lá como quando nada der certo, né? Não deu certo, corre para tentar fugir. Mas, porque eles sabem que hoje a polícia é capacitada a adentrar naquele ambiente, né, e fazer buscas e varreduras até encontrá-los. Né? Hora ou outra tá aparecendo aí exemplos de missões de evasão que eles tinham e fracassadas porque a polícia foi lá e foi buscar até onde eles estavam lá dentro. Então, eles não visam hoje em dia, né, fugir para dentro da Caatinga. Eles visam fugir por rotas aí alternativas, mas que, hora ou outra, pode ser que venha a haver algum imprevisto que eles precisem fugir para lá. Então, geralmente, quando eles vão para lá, é porque alguma coisa deu errado. A direção do veículo é diferente na Caatinga? A direção do veículo? O comportamento do veículo é diferente? Né? Sim. Geralmente, comportamento em ambiente rural são sempre o mesmo comportamento ali, né? Então você tem que ter uma noção também de rastro, né? De contra-rastro, ou seja, você analisar ali por onde aquele veículo passou, saber quando ele foi, saber se ele freou, se ele parou ali, se desceu alguém ali, se saiu, se continuou, né? Porque às vezes o veículo desce uma quantidade de pessoas e ele continua. Então a gente tem que ter essa noção aí durante todo o percurso também. Isso é interessante porque até na visão da polícia é para ver, né? Para ver rastro disso aqui. Para a gente é como se fosse uma análise da cena da ocorrência em si, tipo o socorrista. Ele tem que analisar tudo que o ambiente me dá de vestígio para poder você ter noção de como atuar. Então, são assim, os didaticamente falando, é o mesmo pré-requisito, vamos dizer assim, o mesmo requisito de atuação para funções diferentes. Vocês têm mesmo Foi interessante essa fala do Ramon, porque eu me vi basicamente no socorrismo, ele falando isso daí, e sem contar que antes existiam na tropa 1, 2, 3, 4 especializados. Hoje a gente tem um batalhão especializado na área de Caatinga, então é muito mais difícil a bandidagem querer atuar nessa região, porque eles sabem que tem muito mais gente especializada. Porque a sobrevivência também significa sobreviver a emboscadas, Com né? certeza. Vocês treinaram isso também? Com certeza. Eu também. Suzuki está forjada, hein? Para enfrentar o novo cangaço. A pessoa é bombeiro, mas tem que ter um pouquinho de sangue polícia, um pouquinho de sangue de tudo. Vocês treinam para Caatinga, mas também tem demandas que tem que ter habilidade e, assim, em rios, né? Como você falou, em cânions, né? Nós temos algumas imagens aí, José, que tem o treinamento aquático também do pessoal da Caatinga. Também, Foi do Ramon, Nos cursos a gente tem a matéria de operações ribeirinhas, que a gente pega muita parte de rio, né? Então a gente treina numa barragem, mas também treina no São Francisco. Inclusive teve uma operação real que a gente avançou numa ilha lá para destruir uma plantação de maconha. Então eles estavam dentro de uma ilha no São Francisco, lá bem isolado. E a gente chegou lá com a embarcação toda silenciosa, né? E adentrou lá e conseguiu efetuar aí, né? Pegar a plantação e o cara que estava tomando conta lá. Então, até a própria mochila dele foi um meio de fortuna para ele transpor. Então, transposição em rio. A gente aprende várias coisas, inclusive uma delas, né, a Operação Ribeirinha, que é uma matéria que a gente anda em embarcação, faz ali uma camuflagem. Acho que tem uma foto aí que a gente camuflou o guerreiro para ele nadar, cheio de vegetação em cima dele, para que ele não fosse descoberto ali, né? Desembarque. Os aeronaves. Desembarque da aeronave. Aí foi um momento que o guerreiro passou mal. É comum, né, nos cursos o cara chegar ali na fadiga e... Né? Qual o objetivo exatamente ali daquele treinamento aquático? O que é que vocês buscam? Transposição, às vezes, passar de um local para outro, sobreviver também.
Você às vezes está num local que você tem que transpor o rio e realmente utiliza ali a mochila como uma forma de boiar, vamos dizer assim, para ele apoiar, para fazer essa transposição, levar até uma vítima para um local mais seguro ou para um socorro mais especializado. Então, essa etapa aí na parte de rio e tudo, ela é muito, muito importante. Muito. Major, a senhora falou sobre esse termo meio de fortuna. E isso é muito mais valorizado numa região dessa. Muito, muito mais. Até pra explique gente para o leigo não, né? Que não teve acesso a esse conhecimento. Pronto, a gente chama até de meio de fortuna aquilo que não é propriamente técnico para ser utilizado num socorro, num policiamento, mas que você utiliza vegetação, utiliza tudo que tiver disponível nesse local para atuar como se fosse. Por exemplo, as imagens que a gente vê agora, a mochila do Ramon, serviu de quê? Serviu de, entre aspas, uma boia para ele conseguir transpor aquele rio e conseguir até realizar a operação policial dele. Então, a mochila serviu como meio de fortuna. Que a mochila, qual é a função da mochila? Não é boiar. É carregar. Então, ela é adaptada para fazer esse tipo de serviço. A gente utiliza, por exemplo, já teve casos de um trabalhador brigando com o outro, dar uma enxadada na cabeça do outro. Então, a enxada ficou no meio da cabeça. Qual foi a gente não pode remover o objeto, a gente tem que fazer a imobilização do jeito que está. Então, eu utilizei até o cabo da enxada como imobilizador. Eu utilizei aquele meio de fortuna que eu tinha ali. Fortuna porque é o ouro que a gente teve ali para poder utilizar e ser efetivo no socorro. Então, eu utilizo esses meios de fortuna que o próprio ambiente me cede para poder atuar de alguma forma a vir a ter êxito no final. Major, Tenente. Não, eu concordo com a Major, né? Não tem muita coisa a acrescentar, sendo que assim, a gente tem que ter uma visão de tudo que está ao seu redor. Você olhar para essa mesa e você dizer o que é que eu posso fazer com essa mesa, né? O que é que eu posso utilizar? É mais ou menos essa ideia de meio de fortuna, né? Tem que ser muito perspicaz, né? Tem que ter uma imaginação criativa, muito grande e que vai salvar, por exemplo, o caso do menino que viu uma criança se afogando lá na praia aqui. Foi. E aí, ao invés de ele correr lá de novo, ele olhou o que é que tinha ao redor dele que podia boiar. Então ele viu o cara vendendo picolé, jogou o picolé do cara que saiu correndo com a caixa de isopor embaixo do braço, salvou a criança, né? O picolé depois recupera. Mas ali ele usou, ele teve a visão de transformar uma caixa de isopor numa boia para salvar a criança. Então é sempre ter essa. E o bom é ter a noção de que em todo local que a gente está, existe risco. Todo ele. Não tem para onde. A gente não tem como dizer, aqui eu estou seguro. Não tem isso. Quanto a animais, Suzuki, quais são as principais ameaças? Nessa região, animais peçonhentos, no caso, porque eles vão ter veneno, né, inoculado neles, nas glândulas, para poder te atingir, caso ele se sinta invadido, vamos dizer assim, no ambiente dele. Aí cobra cascavel? Cobra, cascavel, escorpião. Escorpião. E os escorpiões do sertão são maximizados. E vocês treinam a extração desses animais, o manejo desses animais? O manejo, na realidade, às vezes. E, no caso, não só o manejo dos animais, mas aí o tratamento também da vítima. Mas o manejo dos animais é constante. Temos mais imagens para comentar, José? Houve incidentes com cobra, escorpião no seu turno? Não. Porque, assim, no contato que a gente tem com esses animais, por exemplo, quando a gente é liberado, a gente vai para o alojamento. Geralmente é uma região assim limpa, a gente monta a barraca, aí hora ou outra alguém era picado por algum escorpião, aí ia para o posto de saúde. Eita, fui picado, assim, de início, no máximo a pessoa tinha uma febre ali, alguma coisa, não sabia se era um escorpião, uma aranha, alguma coisa, aí ia para o atendimento, né? Aí recebia atendimento, não voltava mais grave, assim, de chegar a ter um risco iminente de morte, não. E tem os alérgicos também, né? E como vocês escolhem o local para abrigo? Na Quais realidade, são os fatores de escolha? Geralmente, o local que esteja mais limpo, até para você não ter que, além de devastar aquilo ali, você tem que saber que onde tem vegetação, não tem tudo, vai ter também animal. Então, quanto o local mais, vamos dizer assim, mais calmo tiver com relação a tudo isso,
melhor. Lembrando que é bom ficar próximo a uma área que tenha acesso à água, a líquido no caso, até para você sobreviver também. Locais onde você consiga extrair madeira para fazer fogueiras, fazer armadilhas para caçar animal para você se alimentar também, porque você vai ter que se alimentar dessa forma. Você não vai estar lá levando frutinha, aguinha, iogurte, essas coisas não tem como. Vocês passam uma determinada fase do curso, são 3 dias sem comer? Sim. Aliás, você sai sem alimento, vocês vão encontrar alimento na Caatinga. Exatamente, sai sem nada e volta sem nada. Se alimentava com o quê? Tinha que ser da vegetação mesmo. Mandacaru. As cactáceas mesmo. O McDonald's da Caatinga é o quê? Da Caatinga é um chique-chique. Desse tamanho Nada assim, saboroso. A coroa de frade parece que é bem aproveitada, né? Serve de panela também. Serve de panela. Mais suculentas que a gente tem, né? Que tem mais água. E ela tem diversas serventias também, né? Se a gente abrir o miolo dela ali e colocar na fogueira, ela não vai queimar. Então, a gente às vezes fazia carne dentro dela, né? Tirava o miolo ali, colocava a carne, então a própria água dela vai cozinhar aquela carne. Nós temos quantos minutos ainda, José? 2 minutos. Nós temos 2 minutos para as considerações finais, um para cada um. Começar com o senhor. Eu só queria agradecer a oportunidade, né? Dizer que ainda tem muita coisa a conhecer. A Caatinga é um ambiente muito grande, com diversas paisagens. O sertanejo é uma pessoa também que, né, vale a pena vocês terem esse contato com aquele senhorzinho lá, que está lá, que nunca recebeu uma visita. Quando vê gente de fora, agradece. Mas assim, primeiramente agradecer, mostrar um outro lado da Caatinga, né, que a gente tem, mostrar que existe, né, guerreiros e guerreiras capacitados para lidar com situações que envolvam esse ambiente, e desejar aí que um dia, quem tiver a oportunidade, vá pessoalmente conhecer essa região que tem muito a oferecer. Major. Não, agradecer muito o convite, principalmente pelo tema, que encanta muito a quem passa, como eu já citei no início. E, como até o próprio Ramon falou, conhecer o ambiente é muito bom, até para o seu conhecimento pessoal mesmo. Ninguém sabe o dia de amanhã, pode precisar de alguma coisa. Até para quem não é militar, para quem não é policial civil, ele pode precisar no dia a dia. Sabe-se lá que pode acontecer algum acidente, você ficar sozinho no meio do mato, não sei. Então, assim, é um ambiente muito, assim, que às vezes assusta, mas que acolhe ao mesmo tempo. Você tem como sobreviver naquela região, você não pensa que vai para lá e vai morrer ao léu, você vai ter como sobreviver, então você vai ter que conhecer aquela região. E dizer, como já foi dito também, que o sertanejo ele pode ser um povo sofrido, mas ele é muito simples, acolhedor também, muito de ajudar. E a paixão pelo sertão, pela Caatinga, ele fica eternamente depois que você conhece. E até às vezes admira por fotos, por tudo, mas depois que você conhece, passa por lá. Eu até tirei tudo que tinha, de tudo, deixei só ele para mostrar aqui. E ainda achei essa relíquia. Olha lá. Do curso ainda da 04, estampada. Isso aqui leva comigo pro resto da vida. Certamente isso lhe tocou bastante, né? São cursos que transformam, né, nossas vidas. Nós começamos a dar valor ao que não enxergava, né? E esses cursos nos faz despertar para isso. Muito obrigado, Major Suzuki. Muito obrigado, Tenente Ramon. Vocês, assim, trouxe mostrar a outra face da Caatinga. É um ambiente inóspito, mas muito rico. Muito rico. E de pessoas que... Brilhantes. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui mesmo, em horários alternativos, no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.